Quais são os desafios que todo empreendedor vai passar na hora de implementar o marketing digital na sua empresa? Quer saber? Então confere nesse vídeo aqui. Fala galera, eu sou o Ludia Mano e eu sou o Daniel Dalacqua e nós somos da Mirago, uma escola de marketing digital e e-commerce para quem quer aprender na prática. Isso aí, esse é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Muito bem, a gente separou aqui nesse vídeo vários desafios que empreendedores costumam passar na hora que estão implementando o marketing digital ou que estão nessa jornada, né, de fazer o marketing digital trazer mais resultados para a empresa. E a gente separou vários tópicos aqui para a gente discutir. Acho que o primeiro, que é um dos que a gente costumeiramente vê aí no mercado, né, as pessoas com muita dúvida a respeito disso, né, a diferença entre agência e consultoria. Quando vale a pena a minha empresa contratar uma agência? Quando vale a pena contratar uma consultoria? Qual que é a diferença das duas? Então vamos lá. O que uma agência faz, né? Uma agência ela tem por função ali te ajudar a elaborar toda a estratégia do seu negócio e a executar ele. Então você vai passar um briefing para essa agência e a agência vai te ajudar a traçar uma estratégia para isso e vai te ajudar a implementar e executar tudo isso e vai te mostrar depois os resultados e vocês vão avaliando isso mês a mês e trabalhando isso até você conseguir chegar no resultado que você quer. A consultoria também é recorrente, mas a consultoria ela não está atrelada à execução em si, né? O consultor ele tem muito o papel de te ajudar a entender o cenário, de te orientar com relação a quais caminhos que você deve seguir, quais são os melhores caminhos, onde tem risco, onde não tem, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas ele não vai meter a mão na massa lá e vai executar para você, ele pode até te recomendar profissionais, pode trazer pessoas do networking dele, pessoas de confiança dele, mas ele mesmo, geralmente, ele não vai enfiar a mão na massa e sair fazendo as coisas. Ele não vai escrever um texto para colar no seu blog, ele não vai ficar postando nas suas redes sociais. Ele é um trabalho mais estratégico e menos operacional. Então são dois modelos diferentes, né? Quando usar um, quando usar o outro, né? Pode ser que, por exemplo, você já tenha recursos internos para trabalhar com marketing digital. Pode ser que você já tenha uma equipe de marketing digital, um time, ou pelo menos uma pessoa. E aí faz sentido ter agência ou faz sentido ter consultoria? Dá para trabalhar com os dois, né? Dá para essa pessoa ficar sendo a ponte, a interface entre a sua empresa e a agência, então ela é responsável por separar os materiais, brifar a agência, aprovar os materiais da agência, então ela faz todo o intermédio. Assim como também ela pode fazer intermédio com o consultor e você também tem uma equipe externa de profissionais alocados para te ajudar a executar tudo aquilo. Agora, o que eu vejo como a principal diferença, né? No caso da agência, todo o conhecimento e know-how vai acabar ficando dentro da agência. Pode ser que a execução seja mais rápida, a eficiência até seja maior, mas se você cancelar com essa agência, todo o know-how, né, que ela descobriu a respeito do seu negócio, de como funciona, como gerar leads mais baratos, como isso, como aquilo, vai ficar dentro da agência e vai embora junto com ela. Então, quando você trocar de agência, a próxima agência vai ter que descobrir tudo isso de novo. Quando você contrata uma consultoria, esse conhecimento ele pode ficar dentro da sua empresa. Se você tiver pessoas dentro da sua empresa, se você tiver uma pessoa no departamento de marketing, ou tiver um time de marketing, né, todo esse conhecimento, esse know-how, né, que o consultor vai trazer pode ficar lá dentro. Se você não quer ter nenhum profissional dentro de casa, talvez faça mais sentido você contratar uma agência. Agora, se você pretende colocar futuramente, ou se você já tem, talvez faça sentido você contratar uma consultoria. Avalia bem esses dois pontos, né, para você poder entender e decidir o que é melhor para a sua empresa hoje. Bom, Daniel, um outro assunto polêmico, né, mas é um problema muito recorrente que eu vejo com vários empreendedores, é aquela questão da gestão de ativos, né? Quais são as suas considerações aí e o que o empreendedor tem que ficar de olho na hora de cuidar da gestão dos ativos dele? Tem algumas coisas que eu acho que todo empreendedor ele não deveria terceirizar. Tipo, vendas, né? Ter um departamento de vendas ou ter um time de vendas. Cara, é muito difícil dar certo sendo um terceiro. Financeiro. E a mesma coisa funciona para ativos de marketing digital. E, infelizmente, a gente vê muito empreendedor que terceiriza essa gestão de ativos. O que são ativos dentro do marketing digital? São as contas que você tem, né? Então, por exemplo, desde uma conta de Google Ads, de Facebook, Instagram Ads, que você faz lá os anúncios, uma conta de Google Analytics, onde você tem todo o seu histórico, né, de métricas do seu site, das suas landing pages, enfim. A empresa, o empreendedor, muitas vezes por não conhecer aquilo a fundo, ele terceiriza aquele trabalho para a agência. Então, cria o domínio para mim, cria o Analytics para mim, cria a conta de Google Ads, cria o Facebook Ads. Qual é o problema? Enquanto você está se relacionando com a agência e está tudo bem, lindo. O problema começa a acontecer quando você quebra o contrato com a agência. Muita agência entende que aquela conta que
pelo fato dela ter criado, na verdade a conta é dela, da agência. E aí começa o conflito. Então, essa gestão de ativos, fatalmente, todo empreendedor tem que tomar um cuidado com isso para não terceirizar esse tipo de coisa. O que você tem que fazer? Você tem que ser o dono, você tem que ser o administrador daquele negócio. Se você não sabe como é que isso funciona, você tem que, pelo menos, exigir da sua contraparte, da sua agência, que ela te coloque como administrador e a contraparte, a agência, enfim, seja um parceiro. E você precisa entender essa lógica, porque senão você vai ficar sempre refém. E aí você pode colocar todos os seus ativos em risco. Inclusive, já vi agência, depois de uma briga com empresa, tirando os sites do ar de cliente, não devolvendo contas de Google Ads, não devolvendo contas de Google Analytics, você vai ficar com uma dor de cabeça desse tamanho, um problema, você vai perder todo o seu histórico, todo o seu investimento que você pôs lá, todo o aprendizado que você teve, essas contas simplesmente saem e somem. Fique muito atento a isso e não terceirize isso de jeito nenhum. Assuma essa responsabilidade para ti, assim como você faz com vendas, com financeiros, nos ativos de marketing digital o caminho deve ser o mesmo. Lud, como é que o empreendedor, né, o desafio que ele tem muitas vezes é como ele escolhe uma boa agência? Olha, você nunca vai ter 100% de certeza que aquela agência vai ser boa para você, pelo menos, né? Porque às vezes a agência ela é muito boa e foi muito boa para várias outras empresas e às vezes com você não vai dar certo. Mas você precisa procurar minimizar os riscos de contratar uma agência que não vai te entregar resultados, né? E quais são as formas que você tem de poder fazer isso? Você vai pedir indicações para outros empreendedores, pessoas que você conhece, que já contrataram agência, que tiveram uma boa experiência, que tiveram bons resultados. Outra coisa importante que você pode fazer é, sempre que estiver conversando com uma agência, né, não conversar só com uma, mas conversar com mais, pelo menos umas 3 agências diferentes, né? Então passa todo o briefing, passa o escopo do seu trabalho, pede um orçamento, faz uma reunião de briefing para passar os detalhes, etc., né? E aí você avalia a apresentação de cada uma delas, tá? Além de avaliar a apresentação de cada uma delas, é importante você pedir para que elas apresentem para você alguns cases, né? Fala para ela mostrar alguns projetos que ela fez, que resultados que elas conseguiram e, se possível, conseguir contatos de atuais clientes e clientes antigos que não são mais clientes dela. Provavelmente, se o cara é um atual cliente, ele está satisfeito. Mas acho que é legal também você procurar clientes que são ex-clientes, que não são mais clientes. Como que você pode fazer? Você pode pedir para sua agência, ou se ela não te fornecer, ou por alguma outra coisa, se você não quiser pedir, você pode entrar no site da agência e ver o portfólio dela, ver os clientes que ela atendeu, e aí você vai entrar em contato, abordar esses clientes dela e bater um papo, ver como é que essa empresa foi atendida, se a agência gerou resultados para ela ou não, né? E isso vai te ajudar a ter uma consciência melhor na hora de escolher qual das agências, né, que você vai ter mais chance de ter um bom resultado, de ter uma boa entrega. Então isso ajuda a minimizar os riscos, tá? Continuando essa conversa, né, Daniel, assim, é bem comum o empreendedor vai lá, contrata uma agência, investe ou monta um time interno e começa a investir em marketing digital, tem os seus primeiros resultados, né, vai avançando ali, vai melhorando, vai refinando e aí ele chega no momento que ele chega num platô, né, onde ele está ali estagnado num determinado nível de resultado e parece que ele não sobe nem desce, ele fica ali no momento de estagnação nesse platô ali, né? Como é que faz para a gente sair desse platô? Cara, esse é um momento bem comum de muitas empresas que já deram aquele primeiro passo inicial, né, na digitalização. Ou seja, já tem uma presença digital, já tem um site bom rodando, tem umas mídias sociais ali acontecendo, gera tráfego, gera leads e vendas e tal. Depois desse patamar, vamos dizer assim, básico, né, desse primeiro patamar atingido, o que a gente nota é que esse platô ele acontece e ele vai acontecer com muitas empresas que estão nesse patamar. E quando você não tem nada, né, o pouco que você faz, você tem ganhos exponenciais. Mas a partir do momento que você chega ali, o que acontece? Os ganhos eles passam a ser mais lineares, ou seja, você precisa trabalhar pequenas coisas para ter ganhos incrementais e pouco a pouco ir escalando. Eu acho que algumas coisas você tem que olhar quando você chega nessa base, né? Primeiro, volta sempre para a jornada do seu cliente, né? Eu corro risco de ser repetitivo aqui, eu já falei isso em vários e vários vídeos, mas é importante você entender qual a jornada do seu cliente, como ele percorre isso e como é que está a sua regra de relacionamento com ele desde o primeiro ponto de contato, né, até o fechamento e onboarding dele. Fazendo bem esse trabalho, você provavelmente vai identificar
possíveis problemas que você pode atacar que vai ajudar esse cliente a avançar, vai ajudar esse cliente a ter uma melhor experiência depois que ele comprou. Enfim, é importante que você avalie a jornada. Segundo ponto, olhe para os dados, né? Os dados não mentem, os dados vão mostrar muitas informações para você. Então, quando você for analisar, por exemplo, o seu funil, né? Olha para o funil e vê se não tem algum gargalo acontecendo ali nas taxas de conversão entre uma etapa e outra. Vê onde você pode atuar, olhando para os dados, né? E a partir dos dados, né, eles vão mostrar caminhos para você fazer experimentos. E aí a gente começa até a entrar um pouco mais na parte de growth também, né? Growth com marketing ali, para que isso ajude a fazer esses ganhos incrementais que eu comentei. E aí você vai ter esse crescimento acontecendo para você você sair desse platô e atingir novos patamares. Então, jornada, dados e experimentos. Eu acho que essas questões são fundamentais. E olhe também para a automação, né? Muita coisa tem sido desenvolvida em automação. Veja se você não tem possibilidades de automatizar algumas etapas, né? Seja a qualificação de leads, seja o processo de onboarding de cliente, que provavelmente você também vai encontrar alguns ganhos que você pode ter ali dentro do seu negócio. Cara, uma das coisas que eu acho que aflige muitos empreendedores, até são dúvidas que chegam, né, recorrentemente para a gente, Luigi, a questão do investimento em mídia, né? Então lá o empreendedor está fazendo seu esforço de marketing digital e ele sempre pergunta para a gente, cara, quanto é que eu invisto em mídia, né? Eu estou começando aqui meu Google Ads, estou começando meu Facebook, enfim, quanto é que eu coloco em mídia? Lud, você tem alguma resposta para isso, ou algum direcionamento para dar? Bom, quando você investe em mídia, depende única e exclusivamente de quais resultados que você espera obter. É a mesma coisa, por exemplo, tem cliente que às vezes ele está tão perdido, né, tão perdido que ele chega na agência e fala, quanto que eu tenho que investir em mídia, né? Quanto que eu tenho que investir em Google Ads, em Facebook? O cara não faz a menor ideia. E aí a agência vira para ele e fala assim, calma, onde você quer chegar? Que resultados que você espera obter, né? E aí ele não sabe nem onde ele quer chegar, ele não sabe de quantos leads ele precisa, ele não sabe de quanto de tráfego no e-commerce dele ele precisa, ele não sabe de nada. E aí é difícil você falar para um cara desse o quanto que ele tem que investir em mídia, né? Então imagina, você chega lá, sei lá, você chega pro seu amigo e fala assim, cara, eu quero viajar de São Paulo até Salvador de carro, quanto que eu vou gastar de gasolina? É fácil fazer essa conta, né? Você vai chegar pro cara e falar assim, quantos quilômetros por litro faz seu carro? Faz tanto. Bom, de São Paulo a Salvador tem tantos quilômetros, a gasolina vai custar mais ou menos tanto o litro, né? E aí você faz uma média e você fala assim, você vai ter que investir mais ou menos tanto de gasolina para você conseguir sair daqui e chegar até Salvador. Agora, quando a gente vai para o marketing digital, não é tão diferente disso. Você também tem que ter conhecimento de alguns números. Por exemplo, se a sua empresa ela gera leads para o seu time comercial vender, você precisa saber, né, quanto é que custa em média um lead para sua empresa. Você precisa saber de quantos leads você precisa para fazer uma venda. Você precisa saber qual que é o ticket médio de uma venda sua. Né? Por quê? Porque se você chegar com esses números para a agência, é muito mais fácil de fazer uma conta, né? Então vamos supor, você chega para sua agência e fala assim, olha, é o seguinte, cara, eu quero faturar 100 mil reais por mês. Legal. Fulano, me fala aí, de quantos leads você precisa para fazer uma venda? Eu preciso de 10 leads, a cada 10 leads eu sei que eu faço uma venda. Legal. Qual que é o ticket médio que você tem, né, com essa venda geralmente? Cada venda para mim gira em torno de 5 mil reais. Legal, a gente já descobriu o quê? Que você precisa ter pelo menos 20 vendas para poder chegar nos 100 mil reais de faturamento. Para ter 20 vendas, a gente sabe que a sua empresa ela precisa de 10 leads para gerar uma venda. Então, para ter 20 vendas, ela precisa de 200 leads. Quanto custa um lead em média para você? Ele vai falar assim, em média um lead para mim ele custa 10 reais. Legal, a gente vai precisar de 200 leads. Cada lead custa em média 10 reais, a gente vai precisar de pelo menos uns 2 mil reais de investimento em mídia para chegar onde você quer. Agora, se o cara chega para a agência e fala assim, eu quero fazer 100 mil reais de faturamento, legal. Quantos leads você precisa para fazer uma venda? Não sei. Qual que é o seu ticket médio? Não sei. Qual que é o custo do lead? Não sei. Cara, aí não tem o que fazer. Não dá para você inventar um número e chegar, você vai ter que investir tanto. Você vai chegar para ele e falar assim, tá bom, quanto você tem para investir? Eu consigo investir no máximo 1.000. Tá bom, então o que você vai fazer? Você vai pegar o que ele tem e você vai fazer um teste. Você vai fazer, roda um mês, faz campanhas, faz testes e vê o quanto que você consegue gerar de resultado e o quanto você consegue otimizar isso ao máximo.
né? E aí você vai aprendendo, entendendo os seus números e com base nos números que você vai aprendendo, você vai fazendo novas projeções e ajuste de rota para você poder chegar num número mais fiel e mais próximo daquilo que você realmente precisa investir para conseguir chegar no resultado que você quer. Bom, vamos voltar um pouquinho naquela conversa sobre agência e consultoria, né? Que eu acho que é um negócio que pega para muita gente, né, Daniel? Você acha que vale a pena terceirizar o marketing digital da empresa? Vale a pena colocar isso 100% na mão de um terceiro? Para responder sua pergunta, é preciso entender qual estágio que a empresa está. Assim, uma empresa que está começando, eu acho que até faz sentido, sim, terceirizar o marketing. Porque um cara que está começando, geralmente ele vai ter pouca grana para investir e ele vai estar muito focado ali em produto e venda, né? Produto e venda. Lógico que ele vai precisar gerar demanda para esse produto, né? Para esse time comercial. Mas uma agência, para quem está começando, ela pode ser interessante e ele pode terceirizar esse trabalho. Eu não vejo problema e acho que a agência pode atender bem. Só que se você estiver num outro estágio, né, a sua empresa já está um pouco mais madura, já cresceu o suficiente, já tem uma demanda interessante de clientes e tal, eu considero importante não deixar totalmente o marketing digital na mão de um terceiro, tá? Por que eu falo isso? A agência, por melhor que ela seja, né, por mais competente que ela seja, ela não atende só você, ela vai atender um outro cliente, ela vai atender vários clientes muitas vezes, né? E ela vai dividir os esforços que ela tem ali entre o que você demanda dela com os outros clientes. É natural, é óbvio, né, que vai ser assim. Então eu acho que se você tem um porte um pouco maior e já tem condições de pelo menos começar uma internalização desse departamento de marketing, faça. Né? Porque é um ativo, né, estratégico, que se você deixar isso muito na mão de um terceiro, você pode ter problema para crescer, escalar e competir com empresas que têm isso dentro de casa e rodam isso muito bem. Então, depende do seu porte e depende do seu estágio. Não significa que internalizando você vai abandonar a agência, você pode trabalhar nas duas pontas, tendo um departamento interno e também pode terceirizar algo com a agência, né? Se você tiver estrutura para isso, não vejo problema nenhum. Mas você vai ter pessoas, vai ter um time focado dentro de casa, olhando, né, para as estratégias, olhando para crescimento, entendendo o que é possível sempre melhorar. Eu acredito que faz muito sentido ter esse departamento interno depois de um certo porte. Pegando esse gancho que eu falei, Ludi, como que a gente contrata, né? Quais são os principais desafios que ele tem no momento de contratar pessoas para marketing digital para a empresa dele? Acho que depende bastante do momento que ele está vivendo, né, da empresa, depende se é a primeira pessoa que ele está contratando, se já tem um time ou não, enfim. Tem que olhar para isso com cuidado para ele poder entender o que ele tem que buscar dentro desse candidato. Se é o primeiro cara que ele está contratando, né, a primeira pessoa que ele está contratando para o time de marketing digital dele, você tem que ir atrás de pessoas com uma visão mais generalista, né? São pessoas que vão fazer de tudo um pouco, principalmente em empresa pequena. Empresa pequena, o cara vai ter que mexer no site, o cara vai ter que mandar um e-mail, o cara vai ter que tirar um relatório no Google Analytics, vai ter que subir uma campanha no Google Ads, no Facebook, vai ter que mexer um pouquinho em tudo. Não tem jeito, empresa pequena, essa é a realidade. Agora, numa empresa um pouco mais estruturada, onde de repente você já tem mais de uma pessoa no time de marketing, né, da empresa, às vezes ela pode ser um pouco mais especializada, ou pode ser o famoso profissional em T, que a gente chama, né, o T-shaped, e ele pode ter algumas áreas, né, bem trabalhadas de conhecimento. Às vezes ele é uma pessoa que vai trabalhar no seu time, mas ele vai focar só na produção de conteúdo para o blog, criar roteiro para o YouTube, etc. Então é uma pessoa que vai ter mais um conhecimento de produção de conteúdo, de texto, etc. Né? Então você tem que ir atrás desse tipo de hard skills. Agora, em termos de soft skills, você também tem que ficar de olho, né? Então não adianta na entrevista você só avaliar se ele tem experiência ou não, o que ele já fez, que tipo de trabalhos que ele executou, que tipo de conhecimentos técnicos que ele tem. Tudo isso é importante, mas é muito importante também você avaliar os soft skills. É muito comum o empreendedor contratar alguém pelas hard skills e mandar ele embora por causa das soft skills. Aí você contratou um cara que é muito bom em fazer tal coisa, mas você mandou o cara embora porque o cara, sei lá, é desorganizado, atrapalhado, tem conflito com outras pessoas do time, ou tem conflito com a agência, enfim. É legal você fazer alguns testes de soft skills também durante as entrevistas, né? Então você tem que parar para pensar em quais são essas habilidades mais comportamentais, né? Essas competências que você espera dessa pessoa, né? Se você precisa que ela seja organizada, líder, se ela tem uma boa liderança, se ela seja muito boa em comunicação, em negociação, enfim, você tem que avaliar isso. E você tem que criar formas de testar isso nos candidatos durante a entrevista, né? E testar não é virar para ele e falar assim, você acha que você é um bom líder? Não, isso não é testar. Aqui na Mirago a gente faz um negócio que eu acho interessante, que é você criar uma planilha
né, com um roteiro de testes que você vai executar com essas pessoas e você vai dar uma nota para elas. E você pode colocar até peso em cada uma dessas características, né? Então você faz um exercício com essa pessoa, avalia essas soft skills dela, dá uma nota ali nessa planilha e depois, na hora de você contratar, você vai olhar essa planilha e aí, com base nisso, você vai ter uma ideia melhor de qual candidato que está mais apto para aquela vaga ou não, né? Porque quando você não faz isso, o empreendedor ele corre o risco de ficar naquela avaliação muito subjetiva, um tremendo perigo. A avaliação subjetiva é se basicamente você foi com a cara de um ou não foi com a cara do outro. E isso é complicado, porque te induz ao erro. Então, tenta colocar uma avaliação mais objetiva, né? E tenta avaliar hard skills, tenta avaliar soft skills, e aí você faz essa avaliação e contrata a pessoa que você achou que é mais pronta ali, preparada para sua vaga. Ô Daniel, outra coisa que acontece bastante, cara, que a gente vira e mexe vê aí, a gente vê acontecendo no mercado o cara que é empreendedor, às vezes ele não tem um conhecimento profundo de marketing digital. E mesmo assim, ele acaba às vezes optando por contratar alguém, montar um time de marketing digital dentro da empresa dele. Que dica que você tem para esse cara que é um empreendedor e está querendo montar um time mesmo sem ter conhecimento? Para avaliar um trabalho em marketing digital, tem algumas coisas que são mais fáceis, ou seja, um resultado de ROI, por exemplo. Eu investi X, voltou Y. Ou um outro exemplo, eu preciso gerar 500 leads no mês e eu gerei 300. Eu sei que eu não cheguei no meu resultado. Eu não preciso entender de marketing digital para saber que eu não estou conseguindo atingir o resultado. Isso é mais simples. O problema passa a ser quando você não sabe avaliar as estratégias que estão sendo colocadas, os processos que foram desenhados, toda a execução que está sendo feita, se está sendo bem feita. Claro, você não é especialista, você não tem que ir a fundo, mas minimamente você precisa conhecer para saber se essa pessoa, por exemplo, não está te enrolando, né? E você está perdendo tempo com uma pessoa que não vai te entregar o resultado. Se você não tem conhecimento, vista as sandálias da humildade, né? E procure ajuda. E aí você tem várias formas de fazer isso. Seja você mesmo indo atrás de conhecimento para poder dialogar melhor com o seu time de marketing, com a sua agência, né, para discutir estratégias. Ou se você não quer detalhadamente ir a fundo nisso, você pode contratar alguém que seja um especialista que vai acompanhar esse trabalho. Então, por exemplo, aí entra um trabalho de consultor, de um mentor, né? Você pode também contratar uma pessoa desse tipo, que é um pouco mais sênior, para entender se aquela agência, se aquele time interno está indo bem no trabalho que está fazendo ou não, né? Precisa de ajuste, precisa de melhoria. Outra forma, né, sem investir nada, é conversar com outras pessoas do mercado, né? Provavelmente o empreendedor tem relacionamento com outros empreendedores que provavelmente vivem desafios parecidos. Então é trocar ideia, trocar figurinha, entender como é que o outro empreendedor trabalha dentro da empresa dele e ver se daquilo ele consegue tirar insights para ajudar a empresa dele no dia a dia a crescer. Além disso, obviamente, é investir no próprio time, né? Se você tem um time interno, você pode capacitar esse time, pode investir em qualificação, pode investir em curso, treinamento, pode investir em eventos para que eles possam consumir esse conteúdo e depois trazer esse conteúdo para dentro de casa e virar resultado. Se você for por esse caminho, eu tenho certeza que você vai estar dando passos largos para evoluir com o marketing digital dentro da sua empresa. Esses eram alguns pontos que a gente queria falar dos principais desafios, né, que o empreendedor passa aí quando está implementando o marketing digital no seu negócio. Você sentiu falta de algum, né? A gente não comentou algum, você está passando por algum específico que a gente não falou, deixa um comentário aí pra gente. Se esse conteúdo te ajudou, trouxe algum insight, deixa um like aí pra gente também, para ajudar a espalhar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar mais gente. Eu faço um convite também para você, visite nosso site lá, mirago.com.br. Lá a gente tem vários cursos gratuitos para quem está começando no marketing digital. E para você que é empreendedor, quer dar o próximo passo, quer capacitar seu time, a gente tem planos lá que oferecem muito conteúdo para que o seu time ou você mesmo aprenda sobre marketing digital e evolua aí dentro da sua empresa nessa área. Beleza? A gente fica por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Valeu? Tchau!